Muito bem. Sempre que eu sou convidado a falar, às vezes eu penso que sei o que eu vou falar. Mas quando eu olho para mim, olho para as circunstâncias, eu vejo que eu não sei nada. Na verdade, tudo aquilo que nós podemos passar de experiência, se for comparado com a sublimidade da mensagem do Advento, isso não é nada. Porém, eu e você fazemos parte de uma história de amor, que lá no Calvário ela foi ratificada com o sacrifício do nosso amado, querido Salvador Jesus Cristo. E Ele deixou uma promessa de que voltaria para fazer a parte final, a etapa final, que é o resgate de todos aqueles que o aceitaram como seu Senhor e Salvador. Embora vivamos num mundo bem atribulado, e os discípulos já viviam também na sua época, Jesus lhes deixou uma mensagem de conforto. No capítulo 14 de João, no verso 27, e eu quero ler para vocês, e essa mensagem ela é importante para nós em nossos dias. Diz ali, João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Interessante que esse não se turbe o vosso coração foi também a mensagem que ele pronunciou no início desse capítulo. Quando estava ali no cenáculo, logo a primeira frase, não se turbe o vosso coração. E Jesus então, ele mais uma vez, ele procura dar uma ênfase para que os discípulos não viessem desanimar. Ele sabia exatamente o que estava à frente deles. Ele sabia quão longa seria a jornada, quão difícil seria a vida. Isso foi há 2000 anos atrás. E agora eu e você estamos vivendo num período que parece ser muito efêmero. Eu escolhi aqui um tema, dei um nome, inclusive o nome é desse livro aqui. Contagem regressiva, como se preparar para os eventos finais. Eu já li esse livro todo e recomendo que você o leia também. Ele é um livro da nossa editora, Casa Publicadora Brasileira. O autor Norman R. Gulley, é um norte-americano e já escreveu muitos livros. Já foi produtor de lições de escola sabatina, mas ele, vendo o tempo que nós vivemos, procurou colocar algo mais, acompanhando alguns fatos atuais, né? Aí eu coloquei o título assim, Contagem regressiva para aguardar a segunda vinda. Aí é uma pergunta, já iniciamos? Silenciosa e gradualmente a vinda de Jesus se aproxima desta terra para dar o fim desta ordem e estabelecer a verdadeira e nova ordem mundial. Nós falamos aqui no primeiro versículo que lemos que Jesus ele deixa a sua paz. O mundo está falando de paz, trabalha em busca da paz, mas engraçado que muitas vezes para promover a paz é promovida antes da guerra. Engraçado, né? Faz a guerra para promover a paz. Ou seja, você tem que subjugar alguém, esse alguém vai ter que aceitar uma autoridade sua, ou a sua imposição, a lei do mais forte, aí, para não morrer, vão viver todos em paz. Por isso que Jesus fala assim, deixo-vos a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo dá. Ou seja, Jesus, ele não força a sua natureza, ele não conquista, não faz conquistar essa paz entre nós e você, através da ameaça, através da força, da violência. Não. A paz que Jesus transmite, simplesmente a sua presença em nossas vidas, já é um conforto e nos dá estrutura para enfrentarmos as coisas que estão acontecendo. A paz é um grande anseio da humanidade, pois o medo, a ansiedade, a angústia tem sido a porção de muitos, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Os dias, semanas e meses estão passando rapidamente. E as comemorações de final de ano, talvez esse ano vão sofrer algumas alterações, algumas mudanças. Alguns lugares até já têm enfeite de Natal. Mas é interessante que
as pessoas não estão focando muito nesse aspecto do Natal. Parece que tem algo mais premente e desafiador, que parece que o Natal perde um pouco o seu sentido. A cada fim de ano, as emissoras de TV fazem a contagem regressiva para o ano novo. Todos desejam e esperam um novo período cheio de paz e prosperidade. E os pessoal se confraternizam. Esse ano, a confraternização, acho que vai ser só, e aí, beleza? Feliz ano novo para você, certo? Aqueles abraços de tamanduá, acho que não vai ser possível mais. Uma curiosidade, se você, assim eu já ouvi dizer, vou pesquisar para confirmar, o abraço tamanduá diz que ele é bem interessante. Quando o tamanduá abraça uma presa, uma pessoa, ele abraça de tal forma que as suas garras atravessam o corpo da vítima até chegar aos pulmões. Então é um abraço bem forte mesmo e bem comprometedor. Então nem sempre é bom desejar um abraço tamanduá para os irmãos. Ele pode ser fatal. Em todo esse aspecto da vida que nós estamos percebendo em cada final de ano, embora muitos desejem paz e prosperidade, outros, por sua vez, não vê a hora do ano acabar, porque não suportam lembrar o que foi este ano. Para muitos, esse ano não existiu. É como se tivesse passado em branco. Para algumas empresas, para alguns estudantes. Embora, na escola que eu trabalho, na escola de educação infantil, as crianças já passaram de ano automaticamente. No sistema já tivemos que colocá-la já na próxima série. Os que são do infantil 2 já foram para o primeiro ano. Não sei o que eles vão enfrentar no ano que vem, se é que vão começar o ano letivo também. Tem esse detalhe aí. Ou quando é que vão começar. Mas a situação é essa, tudo vai sendo adaptado, é o novo normal. Eu e você estamos vendo essas coisas acontecer. Só que quando começa um ano novo, aquilo que você tentava esquecer, tentava apagar da sua mente, que aconteceu no ano velho, 2020, você vai continuar enfrentando no próximo ano. Essa batalha pela vida continua até que nós descansemos. O que esperar do futuro nos próximos 2 anos? Talvez você deve ter feito um plano de vida. Nos próximos 2 anos, talvez eu vou, quem sabe, estar me aposentando, eu vou estar projetando já quitar a minha casa. Cada um tem o seu projeto de vida. Eu não sei, diante das coisas que estão ocorrendo, se nós teremos tempo para comemorar mais 2 anos pela frente. Não posso estabelecer datas, nós não sabemos, mas as coisas estão acontecendo de modo que tudo vai ser controlado, parece que tudo é agendado. Essa pandemia programada, planejada para ocorrer nessa época, ela foi um blackout geral em toda a história humana. Talvez alguns de nós ficamos perguntando, mas diante de tantas divergências na mente das pessoas, religiões diferentes, como é que as pessoas estão nos preparando para os últimos acontecimentos? Como é que a marca da besta vai ser colocada nas pessoas, nos seus adoradores? Como é que todo o mundo estará preparado e virá a pregação do Evangelho para então vir o fim? Uma coisa é certa, independente da religião, da filosofia de vida, o que você professa ser ou não ser, você seja ateu, seja cristão, seja evangélico, umbandista, espírita, católico, não importa. Você e eu tivemos que usar máscaras. Todo mundo teve que usar máscara. Todos nós tivemos que utilizar um protocolo de higienização, certo? De distanciamento, independente da classe social, cor, raça, sexo, não importa. Todos tiveram que se submeter a isto. Então, a situação levará, às vezes, a uma certa unificação de atividades. A marca da besta, por exemplo, é algo que nem todos irão recebê-la, porque nem todos vão aceitá-la. Há muitos que receberão mais em sua mão direita. Por quê? Embora não concorde, não esteja de acordo, porque sabe que a Bíblia ensina outro dia, o selo de Deus. Existe uma diferença entre marca e selo, temos que saber disso. O selo de Deus, ele traz identidade para o seu povo. Satanás copiou e colocou então uma marca. A marca, ela rouba a identidade, ela coloca uma forma de propriedade. As pessoas agora não têm mais uma identidade, elas são logaritmos, algoritmos, são números.
E todos aqueles que aceitarem a marca da besta, eles serão apenas um número controlado. Aqueles que não aceitarem, gradualmente eles serão alienados, tirados fora da sociedade, até que finalmente sejam banidos, ou tentarão bani-los com a pena de morte. Assustador isso? Espere e você verá isto. Nós temos uma batalha chamada Batalha do Armagedon. Essa batalha, ela conclui a etapa final do plano de salvação de Deus para com o seu povo. Quando todas as hostes do mal, do pessoal da falsa adoração, estiver totalmente unido para desarraigar de forma definitiva aquela minoria que não aceita as diretrizes da nova ordem mundial, nesse momento é que vai haver o Armagedon. Mas quando isso acontecer, coincidirá também com a última praga. Lembrando que as 3 primeiras pragas, as 4 primeiras pragas, elas atingirão apenas os adoradores da besta e da sua imagem. Aqueles que, como eu mencionei, receberem só na mão, porque não concordam, mas é porque serão forçados a aceitar. Eles não confiarão nas promessas de Deus. Alguns até foram guardadores do sábado, estavam convictos dessa mensagem. Porém, na hora de aperto, é que cada um vai ver quem é realmente. Faço uma pergunta aqui para você. Que tipo de vida, estilo de vida você está vivendo nesse momento? Você vive numa zona de conforto, que agora está tudo fácil de conquistar as coisas? Ou será que, em meio a tantas dificuldades, você abre mão de alguns direitos seus para manter firme a sua profissão de fé? É bom lembrar que as pequenas vitórias que eu e você conquistamos agora é que vão nos habilitar a alcançar vitória nos dias finais. Quando a perseguição for bem mais pesada e não tivermos mais a proteção do Estado. Porque, por enquanto, nós temos leis que nos protegem. Semana passada, inclusive, o STF julgou a causa de 2 jovens, 2 irmãos adventistas, que foi levado à Suprema Corte. E o direito do adventista de escolher trabalhar em outro horário, sem perder o seu trabalho, foi mantido. Glória a Deus por isso. A Suprema Corte votou cada caso individualmente. Em um caso foi 7 votos a 4 e no outro caso 8 votos a 3 a favor dos adventistas. Amém? E assim o direito à liberdade religiosa ainda está mantido. E isso vai valer para outros casos, não somente para os adventistas, mas para judeus e também para membros de outras igrejas que têm algumas características que lhes não permitam fazer parte de um corpo de trabalho, determinado horário, assim por diante. Essa vitória não é só dos adventistas. Muito bem. A gente sempre fica esperando algo de novo. Nós sempre aguardamos que algo novo possa acontecer, pelo menos no decorrer do nosso dia a dia, até que Jesus volte. Ontem eu estava no ponto de ônibus ali do Vinícius, na Granja Viana, aguardando o ônibus para eu chegar até o meu local de trabalho. E tinha um senhor assentado ali, um senhor de idade. Eu cumprimentei com um sorriso e esperei o ônibus voltar, mas aí o ônibus não chegava logo, então eu me sentei ali, estava aí sentado, tinha uma outra senhora, estava ali. E ele começou a puxar assunto, eu não entendi muito o que ele falava, mas ele começou depois a fazer pergunta, e depois ele falou que ele estava fazendo uma caminhada já há alguns meses, veio do Ceará a pé para o estado de São Paulo, e o seu destino final era São Vicente. Eu não sei se ele estava falando na sua forma sã, não sei, mas ele perguntou quantos irmãos eu tinha, se era família numerosa. Eu falei, olha, somos 8 irmãos de uma família adotiva, eu sou filho adotivo, e da família biológica nós somos em 3 irmãos. Só que ele estava com uma garrafa de cachaça, do lado ele dava aquela tragada assim. Aí ele falou para mim, olha, em maio do ano que vem, você vai ter uma ótima surpresa, inclusive dinheiro.
Eu fiquei assim pensando comigo, que coisa interessante, que profeta é esse que está pedindo? Até agora que eu saiba, eu só tenho dívidas e do consignado vale anos, certo? Dívida eu sei que eu vou ter muita. Agora o dinheiro é outros 500, é só o salário mesmo. Mas se de outras coisas é isso, é Deus quem sabe. Mas eu estava ali conversando com ele, e aí chegou meu ônibus e eu vi que ele acendeu um cigarro, eu falei, não sei realmente o que é, quem é esse senhor, se ele teve algo bom falar. Eu procurei falar alguma coisa, mas ao mesmo tempo preocupado com o ônibus, não pude dar-lhe mais atenção. Mas eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas estão preocupadas com a vida material, com algumas coisas que possam lhes trazer segurança. Mas como é que eu e você, como adventistas, podemos aguardar a segunda vinda de Jesus? Como a maioria das pessoas, eu e você sabemos o que é esperar. Engarrafamentos para quem dirige, longas filas são de enlouquecer, mas você espera porque a hora do rush termina e as filas do supermercado também. Ou até do banco, mas todo mundo está ali na fila esperando que vai ser atendido. A nossa paciência é testada, mas você sobrevive à provação. E às vezes nós ficamos esperando ansiosamente que venha logo uma resposta no WhatsApp ou em alguma mensagem que você enviou ali, esperando um retorno, quem sabe, uma proposta de trabalho, emprego. Então você está conversando com a pessoa, já quer que a pessoa responda logo. Ou você está assistindo um vídeo no YouTube e de repente entra um anúncio ali e você já fica lá, perde a calma e já toca logo tirar o anúncio e tudo, porque você quer continuar vendo. Nós somos dessa forma. A nossa esperança, ela é abalada, a nossa paciência é testada. Mas tudo fica bem quando termina bem. Mas e se eu e você esperássemos sem ver um fim? E se aquilo que eu e você mais aguardássemos nunca chegasse? Do ponto de vista cristão, e se você esperasse pelo retorno de Jesus, mas ele nunca viesse? Né? Não é algo para mexer e abalar a nossa fé? Se tem alguém que tinha motivo para ter desalento, esse alguém era Paulo, o grande apóstolo. Ele estava agora acorrentado em uma prisão romana. Após uma vida de açoites e prisões, ele estava encarcerado. Ainda assim, apesar das circunstâncias, sua fé inabalável foi transmitida a um jovem chamado Timóteo. Com convicção, ele escreveu as seguintes palavras que estão lá na carta de Timóteo, no capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8, que vocês conhecem muito bem, mas vamos lê-la. E essa mensagem, muitos sabem repeti-la de cor. Mas ele diz ali, quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Glória a Deus. Em meio à expectativa sombria da espada daquele que iria tirar a sua vida, ele ainda transmitia mensagem de salvação. A determinação de Paulo diante da aprovação é uma lição para os que esperam hoje. Ninguém foi mais apaixonado e entusiasta pelo segundo advento de Cristo do que o grande apóstolo dos gentios. Nos dias dele, ele esperava que Jesus voltasse. Lá em Tessalonicenses ele fala isso, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca do que já dormem, certo? Porque nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados, encontrar o Senhor nos ares. Ele acreditava que ele estaria vivo na volta de Jesus. E mesmo sabendo que estava para morrer, ele não desistiu da sua fé. Bom, será que era tudo delírio? Meu ou dele, verdadeiramente? Sei que ele compreendia o que era vencer o jogo da espera. Como será que essa paciência seria retribuída? Para essa pergunta devemos avançar uns 2000 anos e consideremos a experiência de um prisioneiro de guerra,
chamado James Stockdale. Depois da Guerra do Vietnã, no qual serviu como piloto de combate, foi um dos oficiais da Marinha mais condecorados da história militar dos Estados Unidos. Derrubado em 1965, sofreu por 7 anos no deplorável campo de prisioneiros da guerra Hanoi-Hilton. Geralmente, confinado em solitária, ele não tinha certeza de que um dia veria sua família novamente. Mesmo assim, sempre acreditou que o governo norte-americano iria um dia resgatá-lo. Anos mais tarde, Jim Collins, professor de administração da Universidade de Stanford, leu a autobiografia de Stockdale. A biografia é que ele escreveu In Love and War, em Amor e Guerra. E lá no seu livro Good to Great, Collins reflete sobre seus pensamentos após ler a história. E ele diz: aqui estou sentado em meu confortável e aconchegante escritório, olhando para o belo campus de Stanford em uma linda tarde. Estou ficando deprimido ao ler isso, apesar de saber o fim da história. Eu sei que ele consegue sair, se reencontra com a família, torna-se um herói nacional, passa os anos seguintes de sua vida estudando filosofia neste mesmo belo campus. O que me deprime é tentar entender como ele lidou com isso. Como ele lidou com isso quando estava de fato ali e não sabia o fim da história. Já que Stockdale era agora um companheiro de pesquisa, sênior, na Hoover Institution em Stanford, Collins agendou um almoço com ele. Juntos conversaram, enquanto caminhavam pelo campus de Stanford. Indo direto ao ponto, Collins perguntou-lhe como ele lidou com o fato de ser um prisioneiro de guerra sem conhecer o futuro. Stockdale respondeu: nunca perdi a fé no fim da história. Olha que interessante. Nunca perdi a fé no fim da história. Isso vale para mim e para você. O que tem que me manter e a você vivo chama-se esperança. A certeza de que você e eu conhecemos o fim da história. Nós não chegamos nela ainda. Stockdale respondeu então: nunca duvidei de que além de escapar, também prevaleceria no fim e transformaria essa experiência no evento determinante da minha vida. Collins calou-se por um momento. Continuamos a leve caminhada em direção ao clube dos docentes. Stockdale mancava e com movimentos arqueados lançava adiante a sua perna rígida que jamais se recuperou completamente da constante tortura que sofreu. Por fim, após uns 100 metros de silêncio, perguntei-lhe: quem não conseguiu escapar? Ele respondeu: essa é fácil, os otimistas. Os otimistas? Como assim? Não entendo. Eles eram os que diziam: estaremos soltos até o Natal. Chegava o Natal e passava o Natal, então diziam: estaremos soltos até a Páscoa. Chegava a Páscoa e passava a Páscoa, logo o dia de ação de graça, em seguida o Natal novamente, e morreram de um coração abatido. Outra longa pausa e mais caminhada. Então virou-se para mim e disse: esta lição é muito importante. E eu vou passar agora para vocês também, queridos irmãos. Nunca se deve confundir a fé de que se vai prevalecer no fim. Não se pode sonhar em perdê-la, como a disciplina para confrontar os fatos mais brutais da realidade atual, quaisquer que sejam eles. Se você colocar na mente que algum dia você pode perder o alvo da sua esperança diante das coisas que você está enfrentando, você jamais vai conseguir chegar ao fim. Eu e você estamos chegando ao fim. O fim da história deste mundo. Jesus está voltando. Eu e você sabemos o fim. Mas aí fica a pergunta: e você está preparando o seu fim? Eu estou preparando o meu fim, já sei qual vai ser. Estou determinado a suportar tudo para receber esse fim maravilhoso que é o retorno de Jesus. Stockdale era ao mesmo tempo pessimista e otimista. Eis aí a questão. Você não pode apenas pensar no lado positivo se você não tem esperança. Você tem que ter esperança e ser otimista, mas ao mesmo tempo saber que as coisas não estão bem.
No meu trabalho, às vezes eu falo para as pessoas, minhas colegas de trabalho, que a maioria são mulheres. Somos em 3 homens, que está todo mundo confinado, eu sou o único que estou trabalhando, e a vice-diretora. E tem mais 2 meninas, uma que é a VE, que é a Auxiliar de Vida e Educação Infantil, e a outra que trabalha na parte da limpeza. E às vezes eu falo com os demais colegas do grupo, não se preocupem, gente, a situação vai ficar pior. Aí eles falam que eu sou o profeta do caos. Eu falo, não. Vai ficar pior, mas Jesus vai voltar, vai melhorar tudo, certo? Não espere que o ser humano vá corrigir, vai melhorar, porque não vai. Vai ser pior. Coisas piores virão. Em sábias palavras, ouço os ecos de um Paulo em apuros, como Stockdale. Paulo aceitou sua brutal realidade, mas jamais desistiu do fim da história. Não porque acreditasse em um governo terreno, mas porque tinha fé absoluta em seu Redentor. Parece contraditório, mas também é verdade. O adventista é alguém que espera pelo retorno de Jesus, lidando ousadamente com o hoje, mas confiante de que o futuro está garantido. Amém? Gente, adventista é aquele que tem esperança. Se você não tem esperança, muito cuidado com o nome que você usa de adventista. E eu quero dizer uma coisa para você que eu disse em algumas pregações atrás. Não importa que religião você professa, não importa se você é católico, se você é protestante, se você é evangélico, não importa. Se você acredita na volta de Jesus, você é o adventista. Não olhe para as coisas que você está passando, olhe para a certeza que Jesus vai voltar. E você terá um fim maravilhoso, e eu terei um fim maravilhoso. A nossa fé pode ser fortalecida com um conhecimento robusto daquilo que Deus já nos falou sobre o segundo advento. Quais são os fatos que animam nossa fé? Nós temos agora o cumprimento das profecias que há 2000 anos atrás Jesus havia profetizado, havia proferido. O que você e eu estamos vendo é hoje até uma intervenção divina também, mostrando para mim e para você que aqui não é o nosso lugar. Eu estou imaginando agora aqui, aquele momento em que começa a contagem regressiva para o pai chegar para Jesus e falar, filho, vamos começar a contagem? Daqui a pouco, dentro de 30 segundos, você deve descer. Você vai buscar os meus amados. Sabe as pessoas por quem você morreu? Pois é. Resta um pouco lá na terra ainda que estão te esperando, uns poucos vivos, mas tem um monte ali que está aguardando a sua voz. Filho, faltam poucos segundos agora, hein? Faltam 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai, filho. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Eu estou esperando eles aqui. Você já parou para imaginar esse momento em que eu e você vamos poder contemplar o nosso Salvador, vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória? Ele vai vir nos resgatar desse mundo de angústia e sofrimento. Não dá mais, não dá mais. Não fique fazendo projeções para o futuro, de bênçãos, de prosperidade. Não vai acontecer isso. Jesus vai voltar, a prosperidade maior é essa. Eu louvo a Deus porque tudo está acontecendo conforme Ele prediz. E eu não tenho medo do futuro. E eu quero que o fim venha. Que Deus abençoe a mim e a você. O Arautos do Rei vai trazer essa mensagem. Chegou a hora. Que Deus abençoe. Preparados para esta hora. É o meu desejo e a minha oração. Amém.